reportagem de televisão Polos da Ilusão, o documentário Gonzagão e o desenho infantil Além da Lenda são alguns dos trabalhos de destaque do recifense Ulisses Brandão. Ele também estreou como produtor executivo e roteirista de longa-metragem com o suspense Recife Assombrado. No programa de hoje, entre outros assuntos, vamos falar sobre os desafios de fazer cinema no Nordeste, exibição de produções regionais e editais de audiovisual. Nosso convidado é graduado em jornalismo e cinema e tem trabalhos premiados. Ele também é produtor executivo e roteirista. Ulisses Brandão, seja muito bem-vindo ao Entre um Café e uma Prosa. Obrigado, Wagner. Obrigado, pessoal da TV Caatinga, pelo convite. É sempre bom conversar sobre esse tema, sobre cinema, jornalismo, comunicação. Então, obrigado pelo convite. Na sua biografia, a gente encontra trabalhos premiados, documentários, reportagens, mas também tem animação e ficção. Como surgiu o seu interesse e o que te motiva a fazer cinema? Que massa. Boa pergunta, Wagner. Na verdade, eu vou pedir licença para a gente voltar um pouco no tempo. Na minha infância, eu já, com uns 10 anos, moleque, eu gostava muito de escrever histórias, eu ficava pensando em como fazer um filme. Eu estava até lembrando um dia desses que minha primeira mesada, o primeiro dinheiro que eu consegui juntar, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma filmadora, uma câmerazinha pequena, digital, para já começar, convidava uns amigos meus de colégio para a gente fazer uns filmes, brincar um pouco. Então eu comecei a perceber que eu gostava muito de fazer isso. E aí contar histórias acho que era a minha grande paixão. Eu gostava de contar histórias. Então eu tinha essa vontade de atuar e trabalhar nessa área também. Quando eu prestei vestibular, nos longínquos anos 2000, não havia curso de cinema no Recife. Então, ali na minha inocência, na minha juventude, eu imaginava que jornalismo era muito parecido com o que se faz em cinema, porque querendo ou não, o jornalista está ali para contar histórias também. E eu fiz o curso de jornalismo, cursei e me apaixonei pelo curso. Então, nos primeiros anos da minha vida profissional, eu trabalhava com jornalismo mesmo. Cheguei a trabalhar em redação da TV Jornal, eu trabalhei em alguns veículos da cidade do Recife. E a partir daí eu comecei a pegar essa paixão por contar histórias. Como eu trabalhava em uma televisão, eu sempre contava histórias audiovisuais. Isso me permitiu passear por diversos temas, encontrar vários personagens. Então a gente produziu um documentário sobre Paulo Freire, por exemplo, sobre Luiz Gonzaga, sobre energia eólica. Então foi uma possibilidade muito rica para mim, como jornalista, encontrar essas pautas e conhecer pessoas novas. E aí durante esse percurso, em algum momento, eu comecei a sentir falta de fato de estudar um pouco mais no cinema e de entrar de fato no cinema. E aí em 2011 eu entrei na ESO, que é uma faculdade que tem em Olinda, e aí comecei a cursar o curso de cinema. Só que era o curso de cinema de animação. E aí eu comecei a cursar e eu fui me apaixonando também por animação. Então eu resolvi, além da minha veia jornalística, que eu já atuava no jornalismo, eu resolvi ampliar esse leque e trabalhar também com cinema de animação. Então a gente montou um estúdio de animação no Recife chamado Vilcine e a gente começou a trabalhar com animação. Só que aquela mosquinha lá da ficção sempre chega lá, tem que fazer um filme de ficção, E aí surgiu essa oportunidade em 2015 de fazer um filme sobre as lendas assombradas ali do Recife, de Pernambuco, na verdade, foram catalogadas por Gilberto Freire em livro, ainda na década de 50, e que a gente queria trazer para a ficção. Foi quando surgiu o Recife Assombrado. Então, acho que a minha história ela se mistura muito ao longo desse percurso, com o documentário, por causa do meu lado jornalístico, a animação por causa da minha outra graduação, e a ficção, acho que por causa da minha infância, de gostar de contar histórias. Então, acho que isso aí se misturou e virou esse caldeirão que me tornou, acho que possibilitando eu andar por vários caminhos. Então, já que tu é uma pessoa que anda por vários caminhos, qual é a sua opinião, levando em consideração o panorama histórico e atual, sobre os desafios de se fazer cinema aqui na região Nordeste? Então, fazer cinema no Brasil como um todo é sempre muito difícil, Wagner. A gente não tem uma tradição tão forte no cinema. A gente tem momentos pontuais em que o cinema brasileiro, ele teve grandes ápices. Você teve na década de 20, até no próprio ciclo do Recife também. Você tem na década de 40, você tem na década de 50, tem um ciclo muito forte. Você tem na década de 70 um ciclo muito forte no cinema, mas você vive de ciclos, vive de momentos. A gente não teve, ao contrário de outros países, a gente não teve uma crescente, uma continuidade nesses processos. Então a gente tem uma retomada do cinema, que é o ciclo que a gente vive hoje, que eu espero que não acabe, mas está caminhando quase para virar um ciclo também, que começa com a retomada da Ancine em 2001 e se fortalece a partir do governo Lula, quando o ministro Gilberto Gil
coloca o audiovisual como prioridade. Então, a partir daí, a gente teve uma crescente muito grande. E aí, todo o país experimentou um crescimento. E o Nordeste, até pela sua criatividade, pela grande quantidade de artistas que tem aqui, a gente se destacou. Então, assim, não é fácil fazer, mas ao mesmo tempo a gente tem feito. Para quem começa um filme hoje independente, você tem uma dificuldade até maior, porque você não tem alguns parceiros importantes, né? Como, por exemplo, teve o próprio caso do Bacurau, que você tem a Globo Filmes, você tem a Vitrine, que é uma grande distribuidora brasileira, então você tem um suporte. Quem está começando agora passa um pouco mais de dificuldades, mas tem que fazer, e foi o que a gente fez, a gente não desistiu, apesar da dificuldade, né? A gente sabe que a Ancine hoje está passando por um momento muito difícil, mas apesar de tudo isso a gente continua fazendo. Falando então nesses caminhos, qual a sua análise das políticas de fomento para o audiovisual? Então, a gente tem uma política de fomento que ainda está em vigor, que eu acho ela muito boa. Então, ela começa basicamente a partir da criação da Ancine em 2001, mas ela se intensifica com a criação da lei da TV fechada, em 2012, ainda no governo de Dilma Rousseff. O que é que ele faz? Ele cria uma cota para a produção brasileira para ser exibida nas TVs fechadas. E o que é que isso significa? Significa que todos os canais de TV fechada do Brasil eles precisam ter uma quantidade mínima ali por semana de produção brasileira. E desse percentual, um número de produção brasileira independente. Isso significou o quê? Que todos os canais de televisão, as próprias distribuidoras começaram a procurar os conteúdos brasileiros. Em paralelo a isso, foi criado um fundo, o Fundo Setorial do Audiovisual. E esse FSA, que se chama FSA, ele é um fundo que ele é abastecido de recursos do próprio mercado. Então, quando você faz um filme, quando você faz um comercial, gera uma taxa que alimenta esse fundo. E esse fundo vem justamente para financiar as produtoras a produzirem o conteúdo para que as TVs exibam e que as distribuidoras também exibam e que os cinemas também exibam. Então, você criou um ciclo de grande crescimento. Então, mesmo o Brasil atravessando uma crise econômica ali a partir de 2014, 15, 16, o audiovisual vem crescendo a quase 2 dígitos, apesar de tudo isso. Então, assim, é um mercado em franca expansão. A gente tem inclusive baseado em estudos da própria Fundação Getúlio Vargas, que a economia traz um retorno de cada R$1, voltam R$4 para o governo, cada valor investido na cultura. E o audiovisual está inserido nesse contexto. A gente responde por quase 4% do PIB, ou seja, a gente tem uma indústria maior do que a indústria farmacêutica, por exemplo. Então, é uma indústria do audiovisual e da cultura muito forte, do entretenimento também muito forte. A gente teve um investimento recentemente muito forte em games também, que a gestão trouxe o games para fazer parte também da política audiovisual brasileira. Então, isso é um cenário muito bom. Então, você formou novos roteiristas, você formou novos diretores, você formou novos produtores, vários filmes. O Brasil chegou a ter, no final da década de 90 e começo da década de 2000, o Brasil chegou a ter 1, 2, 3 filmes lançados por ano. A gente teve recentemente mais de 100 filmes lançados por ano. Então, a gente se tornou realmente um player importante do ponto de vista de produção audiovisual. Só que, ao mesmo tempo, a gente vive em 2019 uma encruzilhada, porque se a gente vem com esse reflexo dessa política que foi super bem sucedida, a gente vive hoje um cenário de extrema preocupação. E você tem uma série de mudanças de gestão política que estão impactando na produção cultural brasileira, em especial do audiovisual. Você foi um dos idealizadores do desenho infantil Além da Lenda, que faz uma releitura de personagens do nosso folclore. Como foi a realização e a própria repercussão dessa obra? Exatamente, eu tenho muito orgulho, Wagner, de falar desse projeto, porque é um desenho animado, é uma animação nossa, que a gente traz o folclore de uma maneira que as pessoas acho que nunca viram. A gente, quando começou a pesquisar para criar essa série, a gente tinha uma ideia fixa, que era a gente precisava trazer o tema do folclore para o público mais jovem, só que de uma maneira mais divertida, uma maneira mais engraçada mesmo, porque a gente encontrava vários projetos, mas sobre folclore, todos eles, praticamente sem exceção, eram muito sisudos, eram muito sérios, era aquela coisa muito formal. E a gente entendia que nesse formato a gente não encontraria um diálogo com o público mais jovem. Então a gente resolveu trazer para a comédia, trazer com personagens mais atuais, então os personagens usam tablets, os personagens se divertem como qualquer criança hoje em dia. Além disso, a gente resolveu mudar o que a gente chama de ponto de vista narrativo, porque quase sempre as obras eram como nós, humanos, enxergávamos as lendas, né? Então quase sempre era uma visão de humano sobre o Curupira, sobre o Caipora, e a gente achou melhor inverter esse ponto de vista. Então, é como as lendas observam os humanos. Então, a partir daí, a gente partiu de uma sinopse que a gente entende que é uma sinopse para brincar mesmo, para provocar, para criar o riso, que é o seguinte, Wagner. As lendas, elas quase sempre foram criadas para assustar crianças,
para proteger as matas. Ela tinha uma função sociológica quando foram criadas pela própria sociedade, na dinâmica do dia a dia das pessoas. Só que com o advento da tecnologia hoje em dia, muitas crianças não conhecem as lendas, ou quando conhecem não tem medo, as pessoas já destruíram boa parte das matas, então a gente parte de uma ideia engraçada de que as lendas estão em crise, porque elas não estão mais conseguindo fazer a sua função. Então elas procuram o psiquiatra para conseguir uma ajuda de um terapeuta. Então a gente pega de uma maneira divertida e leva essas lendas para o divã. Então cada episódio você tem uma lenda, por exemplo, você tem um boto cor-de-rosa, por exemplo, que é uma lenda do norte do país, que era um galanteador que seduziam as moças que iam se banhar no rio. Então a gente parte da ideia de que ele não consegue mais ser um galanteador, então ele precisa passar por um momento de mudança de postura. A gente tem, por exemplo, o boitatá, que é uma cobra, que ela é bem fofoqueira e ela precisa tomar conta da mata, só que ela está com problema de vista, então ela não consegue fazer isso. Então cada episódio você tem uma lenda se envolvendo numa situação e que precisa da ajuda desse terapeuta para poder cumprir a sua função, vamos dizer assim. E foi tão bom esse feedback que a gente resolveu fazer um filme. Então a gente passou todo esse ano, agora 2019, produzindo o longa-metragem, que é o primeiro longa-animação pernambucano, né, feito 100% em Pernambuco, e que vamos lançar em 2020, que é o longa chamado Além da Lenda do Filme, que é baseado nos personagens da série, mas numa outra aventura, né, com a comadre Florzinha, Neguinho do Pastoreio, Curupira, né, o Boto Cor-de-Rosa, sabe? Então é uma comédia, assim, um filme bem divertido, para que a família possa, não só, para quem não conhece, conhecer as lendas, mas para quem conhece, possa conhecer mais e possa interagir mais com esses personagens. Na sua resposta, meio que você já respondeu um pouco dessa pergunta que eu vou fazer agora, mas assim, você atuou também como produtor e roteirista do filme Recife Assombrado. E aí eu queria te perguntar assim, sobre as potencialidades dessas histórias, né, que circundam não só o Recife, mas todo o Nordeste, essas histórias do imaginário popular. Exatamente. Eu sempre digo que a cultura popular ela é fonte para todos os nossos projetos. É uma coisa que a gente tem uma preocupação muito grande, não só eu como os roteiristas da produtora, de a gente mergulhar nesse universo da nossa cultura popular, da nossa cultura nordestina, em especial da nossa cultura pernambucana. Então, no caso de Além da Lenda foi assim, no caso de Recife Assombrado também. Então, a gente já conhecia, por ouvir falar, algumas dessas lendas, algumas dessas assombrações, lendas urbanas do Recife, da região metropolitana. Mas aí quando surgiu a oportunidade, que foi um convite do diretor Adriano Portela para que a gente se juntasse ao projeto, a gente começou a formatar e começou a pesquisar mais sobre o tema e foi um mergulho super interessante, tanto do ponto de vista criativo, como do ponto de vista de cidadão mesmo, de pernambucano, de você conhecer essas lendas. A gente conheceu um pouco mais do livro de Gilberto Freire, que é o Assombrações do Recife Velho, nos tornou assim, nos deu essa possibilidade de dialogar mais com o público. A gente ouviu muita gente na fase de pesquisa e é bem interessante isso. A gente está aqui, a gente está sempre vindo aqui a Petrolina e eu sempre escuto o pessoal falar da serpente do rio, da Ilha de Fogo, Negro da Água. Então assim, me contaram a história de um porco gigante que ataca as pessoas que passam na ponte entre Juazeiro e Petrolina. Então assim, naturalmente essas histórias vão surgindo e eu acho isso bem legal. Então o filme Recife Assombrado, ele tem isso, sabe? Ele vai buscar nessa fonte, que é a cultura popular pernambucana e do Nordeste também, claro. Então, sobre essa potencialização dessa nossa riqueza cultural, e partindo já para o gênero terror e suspense, a partir da sua experiência então com Recife Assombrado e com Além da Lenda, como tu citou, como é que você analisa a receptividade, né, desse gênero cinematográfico assim? O Além da Lenda é comédia, ele é uma comédia infantil, Além da Lenda, ela não se enquadra exatamente. Mas o Recife Assombrado sim, é um filme de suspense. Eu não diria que chega a ser terror não, mas é um suspense, ele tem toda essa ambientação, esse universo assombrado, né, que é quase um traço cultural do pernambucano. E a receptividade tem sido gigantesca, assim, é impressionante. Eu até brinco, que o pernambucano gosta de bolo de rolo, gosta de frevo, gosta de forró e gosta de história assombrada. É impressionante, porque assim, para quem a gente conta, com quem a gente conversa, até o motorista daqui do transporte, quando a gente vinha conversando para chegar no hotel, a gente falando do filme, ele contou uma história assombrada. Então assim, é impressionante, todo mundo tem uma história. Então eu sempre digo, esse filme ele pertence a todo mundo, assim, ele pertence a todo pernambucano, que mesmo que você não conheça aquela lenda que está no filme, mas de alguma forma você conhece alguma lenda que dialoga com esse filme. Então uma aderência tão forte com o pernambucano que até me surpreendeu. Eu sabia que era um tema popular, isso eu já sabia,
mas eu não imaginava que fosse tão popular, assim, que fosse uma forma de dialogar tão forte com o público pernambucano. É difícil negociar espaços de exibição assim e concorrer com grandes produções? Como é que tu analisa essa questão? É difícil, isso é. E não é só pelo fato de ser um filme de suspense, de terror, porque isso até tem ajudado um pouco, porque esse gênero tem crescido junto ao público, então os cinemas têm aberto mais espaço para essas produções. Mas é difícil você negociar espaço quando você é um filme independente. Então você não tem uma grande distribuidora com você, você não tem uma grande produtora também com você, você não tem um diretor que é conhecido nacionalmente. Então, quando você não tem esses elementos numa produção, se torna muito mais difícil você acessar os grandes cinemas comerciais. A gente tem um circuito de cinema mais alternativo que é bem bacana em Pernambuco, poderia ser maior, mas já é bacana o suficiente. E a gente tem conseguido espaço nessa linha, mas para o cinema comercial a gente tem tido um pouco mais de dificuldade. Mesmo assim, a gente conseguiu o apoio de algumas grandes redes. Então você tem esse acesso nos grandes cinemas, que são os cinemas que trazem grande público, isso para a gente é muito importante. Porque no final de contas o que a gente quer é que o público veja o nosso filme, sabe? Então a gente está muito preocupado em que as pessoas consigam assistir. E para que as pessoas possam assistir, o filme precisa estar em cartaz, né? E a gente tem tido uma resposta muito boa por parte do público. A gente tem tido uma resposta muito boa por parte da imprensa, então assim, eu agradeço inclusive a oportunidade que você está nos dando de conversar aqui com o pessoal, com o teu público da TV Caatinga. E a gente tem tido esse feedback muito positivo também dos jornalistas, sempre que a gente entrega essa pauta, eles sempre se interessam, a gente tem tido um espaço nas grandes TVs, nas grandes rádios. E os exibidores, que são os cinemas, também têm tido uma boa recepção. A gente tem dificuldade, é uma negociação dura, a gente precisa apresentar o filme, a gente precisa mostrar toda a campanha de marketing em cima do filme, mas a gente tem tido boas respostas. Se não 100% como a gente queria, mas pelo menos muito próximo disso, o que nos deixa bastante felizes, porque a gente está dando espaço para um filme independente pernambucano nas grandes redes de cinema, e a gente espera que outros filmes pernambucanos, também independentes, possam, depois da gente, aproveitar essa esteira e estar sempre com o filme pernambucano lá, sempre com o filme pernambucano nesses grandes redes de cinema. Além dos editais públicos que a gente já falou, assim, como é que tu analisa essa questão da iniciativa privada, né? Fácil captar recursos? Como é que tem sido assim o cenário aqui regional? Não é fácil a iniciativa privada. A gente infelizmente tem uma cultura empresarial aqui de pouco incentivo à cultura, né? Você tem uma resistência, acho que por parte de uma parcela significativa do empresariado pernambucano, que é onde eu atuo, mas especialmente. Então a gente tem uma dificuldade muito grande nesse sentido. Não é impossível, mas é bem difícil. Você tem o caminho dos incentivos públicos a partir do próprio financiamento direto. O governo do estado tem o Funcultura, por exemplo. Você tem um incentivo indireto, que é uma isenção fiscal que o governo federal dá para que você possa entrar junto com os empresários. Isso você consegue um pouco, mas, por exemplo, a gente tem uma dificuldade prática. As empresas que podem entrar via lei de incentivo, por exemplo, são empresas de lucro real. E boa parte das empresas, elas não usam lucro real, elas usam outra forma de modelo econômico, a maioria é lucro presumido, por exemplo. Elas não podem participar. E as empresas de lucro real, geralmente são empresas grandes. E na sua grande maioria, essas empresas grandes, elas não têm sede em Pernambuco, elas têm sede ou em São Paulo, ou no Rio, ou até fora do país. Então termina que você dificulta muito esse caminho para você conseguir um patrocínio. Não é impossível, mas dificulta bastante. Então, em todos os países do mundo, praticamente, os mais civilizados, eles usam incentivo para a cultura. Então, assim, não é uma aberração do modelo brasileiro. O Brasil só segue o modelo de outros países. Ulisses, a gente queria agradecer por ter aceitado nosso convite para entre um café e uma prosa aqui com a gente. Um cafezinho, conversa um pouquinho, só faltou o bode, mas aí no almoço a gente come. Deixa um recado e até mesmo algumas dicas para quem quer desbravar esse mundo do audiovisual. Minha primeira dica que eu sempre falo é faça, produza. Então, assim, você tem uma ideia, eu sempre digo, toda ideia é boa, mas se você não executá-la, ela vai ser só uma boa ideia, ela não vai passar disso. Então, tem uma ideia, quer contar uma história, junta os amigos, pega uma câmera emprestada, filma, faz um curta-metragem, lança no YouTube, participa de um festival. Tem vários festivais, inclusive em Pernambuco, bacanas. Tem um Festival de Triunfo aqui no Sertão, que é belíssimo, maravilhoso, no Cine Teatro Guarani. Eu já tive a oportunidade de ir alguma vez e é lindo o festival, o engajamento público é muito forte. Então faz teu filme, produz teu curta. Seria bacana também estudar um pouco, então assim, assiste aos filmes, tenta ter um olhar um pouco mais crítico de como é que o diretor faz a linguagem, como é que o roteirista pensou os diálogos, e estuda também, tem escolas para isso, tem muito conteúdo online, então
Se você estiver numa cidade que não tem uma faculdade ou um curso de cinema, mas tem muito curso online, então vai ter internet, vai lá, assiste. Muitos desses cursos são gratuitos também, você encontra no YouTube, palestras. Então vai estudando, vai fazendo e aí vai tornando. Faz um curta aqui, faz um outro curta amanhã, faz um outro curta lá. Quando vê, está fazendo longa-metragem, está dando entrevista para você e está aí, ó, lançando os grandes filmes nos cinemas de todo o país. Eu acho que o caminho é esse, faz, vai lá e faça. Toda ideia é boa, mas precisa ser executada. Eu acho que esse é o grande caminho. Certo. A gente agradece também a você que nos acompanhou em mais uma edição do Entre um Café, uma Prosa. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.